Paz, senhores irmãos, mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Nós vamos iniciar hoje esta série de mensagens baseada no livro do profeta Ageu. E eu quero falar sobre uma mensagem urgente de Deus à igreja contemporânea. Profeta Ageu, capítulo 1. E eu vou ler apenas o versículo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. E eu vou ler apenas o versículo 1. E vamos, querendo Deus, trabalhar hoje até o versículo 11. Mas eu vou ler apenas o versículo 1. Os demais versículos vamos lendo no desenvolvimento da mensagem. Amém? A palavra do Senhor diz-nos assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, eu vou ler o 2 e a gente para a leitura aqui. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Podem sentar. Queridos, é uma mensagem muito forte da parte de Deus para as nossas vidas, e que, se atentarmos para aquilo que Deus está falando por intermédio do profeta Ageu a nós nesta noite, nós teremos, e eu garanto a você isso, um ano de 2022 um pouco diferente do que tem sido, ou do que foi 2021, do que está sendo. Nós estamos aí a 1h30 para o término do ano de 2021. A Bíblia, ela vai nos mostrar e nos trazer lições extremamente importantes nestes 2 capítulos que nós vamos começar a meditar a partir desta noite. Amém? Veja bem, quando nós vamos analisar os livros proféticos do Antigo Testamento, nós vamos ver profetas maiores e profetas menores. A maior parte dos profetas do Antigo Testamento, eles falaram antes do cativeiro de Babilônia. Nós vamos ter o profeta Ezequiel,
e o profeta Daniel, que profetizaram durante o cativeiro babilônico. Mas nós temos o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que profetizaram depois do retorno do povo do cativeiro. Vocês sabem muito bem que o cativeiro de Babilônia durou 70 anos. Após este período, o povo retorna e então Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias para estarem desenvolvendo o ministério profético no meio do povo, dos remanescentes que voltaram para Judá para trabalharem na obra que Deus lhes havia confiado. Ageu, ele foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico, juntamente com Zacarias, que foi o seu contemporâneo. Zacarias começa a profetizar alguns meses depois da profecia, depois do encerramento do ministério do profeta Ageu, e eles foram usados por Deus de uma forma muito forte. Para quê? Para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. O templo, vocês sabem muito bem que durante a invasão dos caldeus, do povo da Babilônia, liderada por Nabucodonosor, durante a invasão, eles destruíram o templo de Jerusalém, que era um objeto de ostentação do povo de Israel, que o templo era tido por eles até mesmo como um objeto de idolatria. Quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos ver que muitos deles se apoiavam no fato de terem o templo em Israel, de frequentar o templo, e por causa disso, eles achavam que estavam isentos de qualquer repreensão divina ou de qualquer obrigação de viver, de cumprir os requisitos, os mandamentos do Senhor. Então, no ano 586, Nabucodonosor invade Judá e Jerusalém, leva cativo em primeiro lugar, leva os mais nobres. O fato de levar o povo para o cativeiro de Babilônia se deu em 3 fases, vocês sabem disso. Foi primeiro os mais nobres e os mais jovens, e nessa primeira leva nós temos o profeta Daniel sendo levado, seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados, e outros nobres e mais jovens. Na segunda leva e na terceira levaram o restante do povo, restando em Judá e em Jerusalém apenas os mais pobres, apenas os mais miseráveis, e por opção própria o profeta Jeremias. Jeremias não quis ir para a Babilônia. Ele preferiu ficar entre os escombros de Jerusalém, preferiu estar junto com os seus irmãos que ali permaneceram, embora depois ele acabou indo para o Egito, e segundo a história, ele morre no Egito. Nós vamos ver a promessa de Deus de um retorno do povo,
Depois de 70 anos, Deus diz que o povo retornaria. Deus então vai falar por intermédio do profeta Isaías acerca de Ciro, o rei da Pérsia, que seria o instrumento que Deus usaria para libertar o povo do cativeiro de Babilônia. Agora que o tempo está se aproximando, há um grande entusiasmo no meio do povo pelo retorno, pela volta para a sua terra, para a sua casa. Agora, por que esse entusiasmo? Simples, porque a cada sete judeus, sete judeus que estavam voltando para Jerusalém, um era sacerdote. Então, a cada 7 exilados que estava voltando, um era sacerdote. E o que é que eles queriam? Eles queriam trazer de volta o culto a Deus, trazer de volta a lei do Senhor, a leitura da lei de Deus no meio do povo. Eles queriam restabelecer o culto ao Senhor. Eles queriam restabelecer o quê? A comunhão espiritual com o Senhor. E por conta disso, o entusiasmo tomou conta do coração dos sacerdotes de Israel. Os demais preferiram ficar na Babilônia. A maioria dos judeus preferiram ficar na Babilônia e desfrutar da prosperidade que ali viviam. Por se tratar de um cativeiro de muito tempo, Deus disse ao povo que eles deveriam viver a vida, que eles deveriam se organizar na Babilônia, colocar a sua vida em movimento. E o que acontece? Muitos deles adquiriram propriedades, muitos deles adquiriram bens, e na hora de voltar, tiveram dificuldade em se desprender daquilo que dava a eles conforto, para voltar para Jerusalém e viver a vida difícil, a vida dura que eles sabiam que iriam enfrentar ali. O que acontece? O tempo passa e a história vai nos mostrar que 16 anos antes da reconstrução do templo em Jerusalém, o remanescente fiel, com aproximadamente 50 mil pessoas, estava voltando para a Judéia sob a liderança de Zorobabel, a fim de colocar em prática aquilo que havia sido assinado como um decreto pelo rei Ciro. Quando nós lemos o livro de Esdras, capítulos 1 e 2, nós vamos encontrar o profeta, aliás, o escriba e profeta, sacerdote, falar sobre isso. Ele vai mostrar isso dentro do seu livro. 2 anos se passam, 2 anos depois, os alicerces do templo estavam prontos, com muito suor, muita lágrima, muita dificuldade, muitos entre louvores e lágrimas. 2 anos depois, os alicerces do templo já estavam prontos, e a expectativa, a alegria da reconstrução estava agora brilhando no coração daqueles homens, daquele povo que voltou para Israel. Você vai ver isso no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13 do livro de Esdras. Porém, quando nós assentamos no coração
fazer algo para Deus, não espere que oposições e dificuldades não irão surgir, porque elas virão. As dificuldades virão. E agora, no ano 520 antes de Cristo, as circunstâncias começaram a se revelar de forma sombria, difícil. Os samaritanos, que eram inimigos declarados dos judeus, eles haviam se colocado durante todo o reinado de Ciro contra o povo de Judá. E aí o que acontece? Quando a sucessão de Ciro por Artaxerxes, e você vai se lembrar desse rei, quando você lê Esther, você vai se lembrar do rei Artaxerxes. Quando há essa mudança, quando há essa sucessão no trono, então os samaritanos conseguem atingir o seu objetivo e eles paralisam por completo a obra, o projeto de reconstrução do templo. Esdras vai escrever isso no capítulo 4 e o versículo 21 do seu livro. Agora, 14 anos haviam se passado. O templo continuava inacabado. Os alicerces estavam cobertos de entulho. Os judeus repatriados agora estavam, parece que, conformados com aquela situação. Sabe, aquele momento da vida que você luta e de repente você chega e diz assim: se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. O problema é que nós estamos falando de um povo que estava debaixo de uma promessa. Nós estamos falando de um povo que havia sido levado para o cativeiro justamente por desobedecer à voz de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, por idolatrarem o templo, por roubarem os sábados do Senhor. Você sabe muito bem que a cada 7 anos, o povo trabalhava 6 anos, no 7º ano, era uma espécie de ano sabático. O povo não plantava e não colhia. Eles iriam viver do que plantaram e colheram no último ano, no 6º ano. No 6º ano eles plantariam em dobro, colheriam em dobro, para que no 7º ano a terra descansasse do trabalho. Era uma espécie de ano sabático. E o que acontece? O que acontece é que o povo de Israel, devido à ganância, devido a fugirem do propósito de adorar a Deus, ao invés de priorizarem as coisas de Deus, passaram a priorizar as coisas desta vida e começaram a passar por cima dos princípios, das normas, dos estatutos e da lei de Deus. Resultado: cativeiro. Agora que eles ouviram a promessa que iriam e ficariam 70 anos na Babilônia e depois retornariam, e agora eles estavam retornando com uma ordem de reconstruir o templo. Devido a uma série de circunstâncias, eles param, eles deixam a vida levar
eles se esquecem da promessa de Deus, eles deixam as coisas de Deus de lado e o entusiasmo que outrora havia tomado conta do povo, agora foi por completo encoberto pela apatia. A apatia tomou o lugar do entusiasmo. O desejo de ganhar dinheiro, de enriquecer, tomou conta, absorveu o seu interesse principal, que era cuidar, que era reconstruir o templo. A paralisia espiritual tinha atacado o povo duramente. E agora, Deus, com o propósito de libertá-los dessa letargia, ele levanta o profeta Ageu com uma poderosa pregação, com uma poderosa mensagem do céu para aquele povo. Veja, nós vamos ao longo desta série de mensagens, será por 3 ou 4 finais de semana, 3 ou 4 domingos, nós vamos falar dentro disso sobre 3 chamados que Deus faz ao povo. Deus chama seu povo à reflexão, Deus chama seu povo ao trabalho e Deus chama seu povo à santidade. Nós vamos falar hoje sobre este primeiro chamado, o chamado de Deus à reflexão. E o texto vai dizer assim, no versículo 1 que nós lemos: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Interessante ver isso. E por quê? Porque se você conhece a história, você sabe que há muitos anos não havia voz profética em Israel. Há muitos anos Deus não falava com o povo por intermédio de um profeta. O povo estava distante de Deus. E para que Deus pudesse tirar o povo desta apatia espiritual, ele então levanta o profeta Ageu para falar com o povo. E o texto vai dizer que isso acontece no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Perceba uma coisa, que a Bíblia, neste primeiro versículo, ela nos traz para dentro da história, para dentro do tempo em que isto aqui acontece. E não está escrito aqui desta forma à toa. Primeiro que nós vamos observar aqui, Deus vai falar com o povo no 2º ano, no 6º mês. O 6º mês era dentro do calendário judaico o mês de Elul, e que corresponde ao nosso calendário aproximadamente ao mês de setembro. Só que o texto vai dizer que isto acontece no primeiro dia do mês. E por que no primeiro dia do mês? Porque era o dia de uma festa.
era o dia de uma celebração, era a celebração da lua nova. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a lei, nós vamos ver em Levítico, nós vamos ver em Deuteronômio, referência ao dia 1º do mês. Era o dia em que o povo se reunia para adorar a Deus. Era um dia de reunião do povo para celebrar a Deus. Era um dia em que o povo se reunia para ouvir a voz de Deus. E justamente depois de muitos anos sem uma voz profética em Israel, Deus fala com o povo no 1º dia do mês. Deus traz por intermédio do profeta, Deus levanta o profeta, fala com o povo em um dia em que todo o povo estava reunido com o objetivo de adorá-lo. Então entenda uma coisa: Deus não reúne o seu povo em vão. Deus reúne o seu povo para falar com ele, para falar-lhes ao coração verdades eternas que estão contidas em sua palavra. E o que é que Deus vai falar com o povo neste 1º dia? Deus vai começar a despertar o povo, a despertar a nação, para que eles voltassem e botassem realmente a mão no arado e voltassem a trabalhar. Mas Deus já estava lhes alertando que não seria uma tarefa fácil. Deus estava dizendo ao povo, Deus dizia ao povo, por intermédio de Ageu, que eles iriam enfrentar inúmeras dificuldades no trabalho de reconstrução do templo. Nós estamos falando a respeito de um povo que está vivendo na fartura da Babilônia, e que agora iria voltar para uma terra que só havia escombros, para uma terra que só havia destruição, que não havia aos olhos humanos a menor perspectiva de uma mudança, de uma melhora. Eles estavam trazendo recursos, e além dos recursos que eles estavam trazendo, eles tinham o seu próprio recurso financeiro. Mas eles chegariam em uma terra aonde só havia destruição, aonde eles não teriam possibilidades de plantar de imediato. Por quê? Porque a terra havia sido queimada a fogo. Então a primeira dificuldade que eles iriam encontrar era a falta de recurso financeiro. O que eu quero chamar a sua atenção é que em um trabalho de reconstrução sempre há dificuldades a serem enfrentadas. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, o trabalho de reconstrução da vida espiritual vai fazer com que nós encaremos grandes dificuldades. Se você quiser viver uma vida plena diante de Deus, de comunhão com Deus, não adianta você querer restringir a sua vida a 2 horas de culto apenas no sábado ou no domingo, ou apenas nos finais de semana. Há a necessidade de uma entrega diária a Deus em oração, em meditação na palavra do Senhor, para que isso comece a acontecer e você irá enfrentar grandes dificuldades.
Aqui nós estamos falando de uma dificuldade para a reconstrução de um templo, reconstrução realmente física, reconstrução. Eles teriam que levantar a parede, eles iam ter que reconstruir o templo todo, porque ele havia sido destruído. Precisariam de dinheiro. E eles olham o que haviam trazido, olham o que possuíam, olham para quem estava na terra, e eles dizem: não vai ter condições. Vai ser difícil. E então você vê o salmista escrever no Salmo 126, dizendo: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós estamos falando basicamente de um salmo que mostra um período pós-cativeiro. Um momento que para plantar, para colher, muitas dificuldades seriam enfrentadas. Mas não só falta de recurso, Deus lhes alertava também sobre propostas de alianças perigosas. E por quê? Porque naquele período, naquele momento, quando eles começam o trabalho, os samaritanos se aproximam deles. Os samaritanos se aproximam com o objetivo de ajudar, entre aspas. Eles diziam, os samaritanos diziam aos judeus que haviam voltado: olha, deixa a gente ajudar vocês também. A gente quer participar, a gente quer ajudar. O problema é que a intenção não era boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que se aproximam de você, não é porque gostam de você. Existem pessoas que se aproximam de você com aquele discurso bonito, porém a intenção é outra, não é te ajudar. Existem pessoas que se aproximam de você para enxergarem em um ângulo melhor a sua queda. Existem pessoas que se aproximam de você com a suposta ideia de te ajudar, mas na verdade o que eles querem é trabalhar contra a sua vida. Você está indo bem, está orando, está buscando a Deus, está ali animado com as coisas de Deus, então aparece aquele suposto amigo, se aproxima de você e começa a dizer: rapaz, por que você vai para a igreja todo dia? Por que você ora tanto? Não, rapaz, não, faz isso não. Deus não quer isso de ninguém. Não, só fim de semana tá bom. São pessoas que se aproximam não com a intenção de ajudar, mas com a intenção de tirar você da presença de Deus. Se aproximam de você com a intenção de arrancar você da presença de Deus. Nunca te chama
para orar, nunca te chama para aquilo que vai fortalecer a sua vida espiritual, mas só te chama para aquilo que vai te distanciar de Deus. Você diz: não, eu tenho culto de oração. A pessoa diz: rapaz, você não orou ontem, por que você tem que orar hoje? Não, não vai não, vamos para tal lugar, vai estar legal demais, vai ter um monte de gente. Cuidado com estas propostas perigosas. São armadilhas de Satanás. E deixa eu dizer uma coisa: o diabo, quando se apresenta para você, não pense que ele vai se apresentar como muita gente desenha por aí, né? O diabo com chifre, com aquele tridente na mão, com aquela carona feia. Ele nunca vai se apresentar para você com este aspecto, porque se ele se apresentar para você desse jeito, você vai fugir dele. Você está vendo que é o diabo. Mas ele vem fantasiado do que é bom. Ele vem fantasiado do que vai te alegrar. O problema é que ele vem fantasiado do que é bom, mas Deus é aquele que tem o melhor. Deus não tem o que é bom para você, simplesmente. Deus tem o que é melhor. E o melhor de Deus, quando vem, jamais nos afastará dele. Cuidado com este tipo de proposta, que na verdade ela vem com aquela embalagem que você diz: que lindo isso, que beleza, isso vai me ajudar. Mas na verdade o que está depois, por dentro, quando você tira a embalagem, então você encontra o conteúdo do produto, e o conteúdo do produto não é bom, vai te afastar da presença de Deus, e Deus não quer isso para ninguém. Cuidado com a proposta de alianças perigosas. E aí o que acontece? Por rejeitar a aliança perigosa, eles agora teriam que enfrentar a oposição hostil dos samaritanos. Os samaritanos foram rejeitados para ajudar. Eles agora começam, como eu disse a você na introdução, eles começam durante todo o reinado de Ciro tentar impedir que a obra tivesse continuidade. Não conseguem. E quando há a sucessão no trono, e então o rei Artaxerxes toma posse, e é agora o novo rei, e então eles pegam e contratam pessoas para profetizarem mentiras para o rei, para fazer com que o rei se voltasse contra os judeus. Eles diziam: olha, rei, esse povo, eles vão voltar, eles estão voltando, eles vão reconstruir a cidade, eles vão se fortalecer, eles vão parar de pagar imposto para você, eles vão parar de contribuir com o teu reinado, e ainda mais, eles vão se aliar a inimigos e vão guerrear contra vocês. Então o rei, temeroso, ele então faz com que a obra fosse parada, interrompida por completo. Quando eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei do decreto do faraó nos dias de Moisés. Um profeta escriba profetiza ao faraó e diz que entre os judeus iria
nascer um menino que cresceria e ele lideraria os judeus contra o Egito. Então, o faraó da época baixa um decreto mandando matar todos os meninos do sexo masculino. Toda criança do sexo masculino que nascesse naquele tempo deveria ser morta. Você às vezes lê isso na Bíblia, que o faraó baixou um decreto em que todas as crianças do sexo masculino deveriam morrer, mas você pergunta por quê? E se você não estudar o contexto histórico, você não vai saber a razão. É por causa desta profecia, de que nasceria um que lideraria os judeus, libertaria os judeus e tiraria todos eles do Egito. Que eles seriam um grande povo, uma grande nação. E o faraó, então, temendo, manda matar todas as crianças do sexo masculino. Aqui é uma estratégia parecida. O rei manda parar a obra. Agora, eles iriam encontrar outra dificuldade. Quando a obra ela fosse novamente retomada, eles teriam que lidar com o problema, com a dificuldade das lembranças do antigo templo. Por quê? Porque eles se lembravam do templo de Salomão, não aquele que tem lá no Brasil, na Celso Garcia lá, não aquele, mas o templo de Salomão, que era um templo luxuoso, que era um templo belíssimo, um templo que você via muito ouro, prata, bronze, o que havia de melhor na época foi usado na construção do templo de Salomão. Eles agora, porque alguns que estavam ali com Ageu haviam visto aquele templo, e agora eles estavam se lembrando daquele antigo, olhando para o que estava sendo construído. E aí eles diziam que aquele não era como nada. Aquele que estava sendo construído era como nada diante daquele que havia sido destruído. Então a lembrança do templo antigo tirava a motivação dos repatriados para construir o novo templo. Uma outra dificuldade era uma interpretação errada das profecias. Porque Deus manda o povo voltar, o povo vai voltar agora. Ciro assina um decreto, o povo vai voltar, começa a voltar, e quando voltam, Ageu diz, Deus usando o profeta Ageu diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Uma interpretação errada das profecias. E uma interpretação errada do que Deus diz pode trazer um grande problema para a minha vida. Eu sempre costumo dizer isso aos alunos do curso teológico. Existe uma grande diferença entre Deus fazer a promessa
e o tempo da promessa se cumprir, ou o cumprimento da promessa. Existe uma estrada a ser percorrida. E tem muito crente tendo problema hoje na caminhada cristã. E por quê? Dizendo, Deus fez uma promessa. Deus disse que ia me usar. Deus disse que eu ia ser pregador. Deus disse que eu ia ser pregadora. Deus disse que eu ia ser cantor, que eu ia ser cantora, que eu ia ser usado, que eu ia liderar, que eu ia fazer isso, fazer aquilo. A questão é que existe a promessa, mas existe o tempo para o cumprimento da promessa. E por não saber esperar o tempo, tem muito crente se complicando. Tem muito crente metendo os pés pelas mãos, como a gente diz, colocando a carruagem na frente dos bois, e se complicando na vida espiritual. Então, diante deste cenário, Deus começa então a argumentar com o povo. Dos versículos 2 ao versículo 4, Deus começa a argumentar com o povo. Diante da oposição dos samaritanos e o decreto do rei da Pérsia, os judeus então abandonaram o projeto. Abandonaram o projeto de reconstrução do templo no meio do caminho. Deus então começa a falar com o povo. Só que antes de falar, ou antes de desenvolver a sua fala com o povo, Deus se apresenta. O profeta Ageu, ele vai dizer assim no versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Deus está se apresentando ao povo como quem? Como aquele que é o general, como aquele que é o Senhor, como aquele que é o Todo-Poderoso. Enquanto eles estavam temendo o rei da Pérsia, enquanto eles estavam temendo os samaritanos, enquanto eles temiam o exército persa, Deus está dizendo: quem está falando com vocês é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está dizendo: quem está dirigindo a palavra a vocês é aquele que está acima do rei da Pérsia, é aquele que está acima dos samaritanos, é aquele que está acima de todo e qualquer problema, é aquele que está acima de toda e qualquer dificuldade que vocês estejam enfrentando. Não era qualquer um. Ele está dizendo, é o Senhor dos Exércitos. No texto hebraico vai dizer que é Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, aquele que está acima de tudo e de todos. Agora, Deus vai mostrar que a atitude do povo não lhe agradava. Deus vai mostrar que a atitude do povo não estava lhe agradando. Deus vai mostrar que ele estava desgostoso com a atitude do povo. Veja o versículo 2. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz. E isso aqui tem
um sentido muito forte. Porque veja bem, Deus não está se referindo aos caldeus, aos babilônicos, não. Deus não está se referindo a nenhuma outra nação. Ele está se referindo, ele está dirigindo a sua voz, a sua palavra ao povo de Israel, ao seu povo. Mas o texto, quando o profeta diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor dos Exércitos, o texto não diz, o Senhor não se dirige a eles como o meu povo. Mas o Senhor se dirige a eles dizendo, este povo. E esta expressão de Deus, dizendo este povo, mostra a indignação de Deus com a atitude do povo de Israel. Porque nós só nos referimos a alguém com esta expressão quando nós estamos extremamente irritados com alguém. Porque quando não, você chama a pessoa pelo nome, você chama a pessoa de uma forma mais amigável, mas quando você está irritado com alguém, você diz, este indivíduo, este camarada, esta pessoa, você não se refere a ele, a pessoa de outra forma, você está mostrando indignação. O texto está mostrando que Deus estava extremamente indignado, irritado e desgostoso com o seu povo, a ponto de dizer, este povo está dizendo isso e isso. Este povo. Aí você pode perguntar, pastor, mas não é o povo de Deus? Não é a nação escolhida? Como Deus poderia estar desgostoso com o seu povo? Porque nos dias de hoje, esse tipo de expressão não cabe. Se você parar para observar esses pregadorzinhos modinha que tem hoje aí, Deus não fica irado com ninguém. Deus está abençoando todo mundo, Deus está feliz com todo mundo, o camarada está lá vivendo uma vida toda torta, vivendo no pecado, mas Deus vai abençoar, continue assim. Essas profecias que vêm por intermédio dessas meia dúzia de profetas que tem por aí, dizendo, não, Deus vai te abençoar, e o indivíduo está lá vivendo no pecado, mas não, Deus vai te abençoar. Deus não se irrita com ninguém. O problema é que o texto mostra o contrário. O povo que agora estava deixando as coisas de Deus de lado, o projeto de Deus de lado, estava provando a irritabilidade de Deus. Estavam vivendo a desaprovação divina de seus atos. O texto vai dizer ainda que o povo começa então a apresentar desculpas para Deus. Aí eles vão dizer, ainda não é o tempo, não chegou o tempo, não chegou o momento. Não é tempo de trabalhar na obra, não é tempo de edificar a casa, não é tempo de reconstruir o templo, não é tempo. A desculpa de Deus para o povo. E você já parou para observar que quando a gente, trazendo para os nossos dias, quando nós estamos errados diante de Deus e somos repreendidos, a gente sempre tem uma desculpa. A gente tem desculpa para tudo, para não fazer as coisas de Deus.
A gente tem desculpa para tudo, para deixar a obra de Deus em segundo plano. A gente tem desculpa para tudo, para deixar as coisas de Deus de lado e priorizar a nossa vida. A questão é que o povo está apresentando desculpas, não para Ageu, não para Zorobabel, não para Josué. E esse Josué aqui não é o Josué que sucedeu Moisés. Esse Josué é o sumo sacerdote. Esse Josué é filho de Josadaque. Aquele é filho de Num. É outro. O povo está apresentando desculpas para Deus, que conhece o povo. Interessante isso. Às vezes a gente hoje quer fazer isso, quer apresentar desculpas para Deus. Aí outros dizem, por isso que eu não apresento desculpa, eu digo a verdade. Está pecando do mesmo jeito. Você vai ver já já. Está causando insatisfação em Deus da mesma forma. Aí vem a resposta de Deus às desculpas do povo. No versículo 3 e o versículo 4. No versículo 2 eles dizem, não é tempo de reconstruir o templo. Não veio o tempo ainda. Aí vem a resposta de Deus nos versículos 3 e 4. Deus diz assim, o texto vai dizer, veio pois a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus está dizendo, então tudo bem, vocês estão me dizendo que não é tempo de se empenharem na reconstrução do templo. Ótimo, maravilha, não é tempo então de vocês investirem recurso financeiro na reconstrução do templo, não é. Mas é tempo de vocês viverem então nas casas estucadas de vocês, e a expressão estucada quer dizer belas casas, casas adornadas. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, então vocês estão me dizendo que não é tempo de vocês investirem na minha casa, mas é tempo então de vocês pegarem o recurso de vocês e investirem na sua própria vida. Cuidarem das suas próprias coisas. Então é tempo. É tempo então de vocês se voltarem totalmente para a casa de vocês, para a vida de vocês, para as coisas de vocês, enquanto esta casa está deserta. O que que Deus está tratando e confrontando o povo aqui? A visão, o propósito, a prioridade. Porque a prioridade desse povo é semelhante à prioridade de muitos de nós hoje. Nossa vida. Primeiro eu. Primeiro minha casa. Primeiro meus propósitos. Primeiro os meus projetos. Primeiro para mim. Deixa a obra de Deus para depois. Se der, eu faço. Se der, eu contribuo. Se sobrar, eu oferto. Se sobrar, eu dizimo. Se sobrar, eu faço. E Deus está confrontando este povo aqui. Ninguém fala nada. Silêncio total. Difícil dar glória a Deus quando a palavra e a mensagem vem e confronta com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos fazendo. Deus vai mostrar para eles a insensatez deles mesmos.
Versículos 5 e 6. Olha o que o Senhor vai dizer. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus está conclamando o povo aqui. Essa expressão, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, é considerai os vossos caminhos. Pensa aí. Aí Deus vai dizer, olha o versículo 6, porque Deus vai dizer, pensa aí, reflete aí como está a sua vida. Olha lá. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário num saquetel furado. Deus está dizendo, ok, ótimo, maravilha, vocês estão com o propósito errado, vocês estão então querendo priorizar as coisas de vocês, a vida de vocês, primeiro as coisas pessoais, primeiro o propósito primordial é a vida de vocês. Olhem para como está a sua vida. Olhe a vida que vocês estão vivendo. Deus está dizendo ao povo, vocês estão semeando muito, mas estão colhendo pouco. Vocês estão comendo e o que come não se farta. Vocês estão bebendo, mas não há saciedade. Vocês estão se vestindo, mas ainda assim estão passando frio. Ninguém se aquece. E o que recebe o salário? Vocês estão recebendo salário e estão recebendo num saquetel furado, ou seja, num saco sem fundo. Ou seja, vocês estão recebendo, é aquela pessoa que diz assim, recebi o pagamento hoje, mal acabou o dia, já se foi todo o dinheiro e eu não sei para onde foi. Alguém se identifica com isso aqui? Responda para você mesmo. Poxa, trabalhei, fiz tantas horas o mês inteiro, estourei de fazer hora extra, mas eu recebi o salário e o mês nem terminou, o salário foi embora e eu não sei onde foi parar o meu dinheiro. Deus está dizendo aqui, vocês querem deixar de investir, de priorizar a minha obra, para priorizar a vida de vocês? Ótimo! Agora parem para ver como está a vida de vocês. Analisem, vocês estão vivendo assim, mas analisem como está a vida de vocês. Estão semeando muito, colhe pouco, come, não se farta, bebe, não sacia, veste, não se aquece, recebe o salário e ele, vai embora. E você não sabe nem onde pôs. O que é que Deus está dizendo, ensinando o povo aqui e nos ensinando nesta noite? Deus está nos ensinando que nós precisamos aprender com o passado para não cairmos nos mesmos erros no presente. Ô irmão, tem gente que vive a vida inteira cometendo o mesmo erro, não aprende, não cresce, não muda. Qual é a segunda coisa que Deus nos ensina? Que nós precisamos entender uma coisa: investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Eu pego o meu salário, o meu dinheiro, e aliás aqui, os que receberam, pais que têm filhos, receberam aí aquela ajuda lá do governo, maravilha, aí eu pego todo o dinheiro e eu invisto em mim, eu pago tudo, eu fico com tudo.
investimento errado produz resultados insatisfatórios. Eu recebo e daqui a pouco ele desaparece da minha mão e eu não sei nem onde ele foi parar. O pior não é isso. O pior é ter que depender de alguém. Vai pegar dinheiro de um, dinheiro de outro, dinheiro de outro, dinheiro de outro. E vai se afundando cada vez mais. Um momento de crise e de dificuldade é uma coisa. Um momento de dificuldade é uma coisa. Uma vida constante de dificuldades, algo está errado. Deus está mostrando que o povo estava sofrendo porque a prioridade era outra. Não eram as coisas de Deus. Todo o recurso que eles recebiam, eles não direcionavam para as coisas de Deus. Era tudo para si. E as coisas de Deus ficavam sempre para depois, se der, e nunca era feito. Deus então, no meio daquele sofrimento que o povo estava vivendo, Deus vai começar a mostrar as razões do sofrimento. Perceba, o profeta não está falando de si. Ele está falando, transmitindo a mensagem do Senhor dos Exércitos. Era Deus falando com o povo. A mesma coisa quando a palavra de Deus é pregada dentro da igreja. É a palavra de Deus sendo pregada na igreja. É Deus falando com a igreja. E muitas vezes a gente diz, é a palavra do pregador. É a palavra do pastor. É a palavra do fulano. É como o fulano quer que a gente viva. Não, é o que Deus está falando com o povo. Deus começa a mostrar as razões do sofrimento. Versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Isso aqui é muito sério. Parece simples, mas não é. Você lê isso aqui, parece muito normal, mas não é. O que é que Deus está dizendo? Deus está nos ensinando que antes de investir na obra de Deus, nós precisamos rever nossas motivações. No primeiro templo, houve uma atitude no povo totalmente oposta a que este povo agora estava adotando. Qual foi a atitude? Nós vamos ver Moisés, quando foi para construir o tabernáculo, pedir ofertas ao povo. Deus dizer para Moisés falar com o povo, e o povo trazer ouro, trazer prata, trazer tudo para a construção do tabernáculo. O coração do povo estava tão disposto a fazer que Moisés disse para o povo parar, porque o que tinha já era suficiente para fazer até 2 tabernáculos. Já está bom. Então o povo parou de trazer.
Quando Davi foi arrecadar o material para a construção do templo, a construção do templo era desejo de Davi, do rei Davi, construir, mas foi construído no reinado de seu filho Salomão, mas todo o material necessário foi recolhido no reinado de Davi, e Davi então diz a todo o povo, para que eles trouxessem ouro, prata, bronze, metais preciosos, tudo o que houvesse de melhor, e a Bíblia vai dizer que o povo começa a ofertar para a construção do templo, todo o melhor, tudo o que havia de bom, o povo começa a ofertar de bom grado, com alegria, e aí então Deus diz para Davi: Davi, manda o povo parar, porque já é suficiente, já está até sobrando, e Davi manda o povo parar. Aqui não. Aqui não. Aqui o povo estava olhando para o templo que estava em ruínas e estava dizendo: primeiro eu. Tudo para mim. Para mim. Na obra? Não. Para mim. Para mim. Nos nossos dias hoje, ofertar? Não. Racuém. O milão é meu. O quinhentão é meu. Dízimo? Não. Eu dou dízimo disso e disso. Disso aqui eu não dou, não. É meu. E isso é sério. E é perigoso. É o que o povo está fazendo. A motivação é outra. Não há desejo em contribuir para as coisas de Deus. Deus está dizendo o quê? Que agora eles deveriam subir o monte, trazer madeira. Deus está dizendo: o mesmo esforço que vocês tiveram até aqui para construir a casa de vocês, as belas casas, as propriedades que vocês têm, os bens que vocês estão adquirindo, o mesmo esforço vocês precisam ter para a construção da minha casa. Então vai lá, sobe o monte e traz madeira. Deus está dizendo: traz madeira, mas não é qualquer madeira. Deus está mandando trazer a melhor madeira. E por quê? Porque a casa deles estava sendo construída com cedros do Líbano, a melhor madeira que havia naquele tempo. Ou seja, nós queremos receber sempre o melhor de Deus, mas na hora de darmos o nosso melhor para Deus, a gente não tem a mesma disposição. E Deus está sacudindo o povo e dizendo: para mim não é qualquer coisa, é o melhor, é a melhor oferta, é a melhor contribuição, é o melhor da sua força, é o melhor do seu culto, é o melhor do seu ânimo, é o melhor da sua energia, é o melhor de você. E nós temos o costume de dar a Deus o resto. Nós temos o costume de dar a Deus o que sobra. O nosso costume é tão miserável que você vai cansado para o trabalho, mas não vem cansado para a igreja. A avareza tem tomado conta da nossa geração, e principalmente aqui no Japão, de uma tal forma que a gente dá para Deus sempre o pior. Aquilo que ninguém quer, a gente costuma dar para Deus. Essa é a verdade. Chegue com uma moeda de Ryakuen lá no Ryakuen Shop para ver se você sai com alguma coisa de lá. Não sai, porque é 110. Ou seja, aquela moeda de Ryakuen não tem muita serventia lá. Só ela. Mas você pega ela e dá na obra de Deus. Você já parou para observar isso na sua vida?
Você já parou para observar isso na sua vida? Que quando se fala de uma contribuição na obra de Deus, você diz, eu não posso. Para mim não dá. Aí você sai ali e gasta o dobro com você. Na obra não dá. Para mim não dá, não tenho. Mas lá, você gasta o dobro. Parou para observar isso ou não? A mente já está tão cauterizada que isso é normal. A questão é que Deus está tratando com o povo justamente isso. Justamente esse comportamento. Dadas as devidas diferenças de tempo. Eu estou contextualizando com a nossa realidade. Aqui Deus está tratando com a realidade deles. Aí o Senhor vai dizer, aí Deus vai dizer, e eu me agradarei desta casa. Vocês vão subir, vão trazer madeira, vão edificar a casa e dela me agradarei. Dela me agradarei. Dela, nela eu serei glorificado. Deus está dizendo que quando há esforço nosso em fazer para a obra de Deus, Ele se agrada disso. Quando você muitas vezes deixa de fazer para você, para fazer para a obra de Deus, Deus se agrada disso. E por quê? Porque Deus tem prazer em habitar no meio de seu povo. O que Deus estava dizendo? Vocês têm que se esforçar, edificar a casa, porque para eles a Arca da Aliança iria estar ali. Deus estaria no meio deles. Então eles precisariam se esforçar para que a casa estivesse totalmente pronta, devidamente pronta, para que Deus pudesse habitar com eles. Deus está no meio deles. Então Deus está dizendo, eu me agradarei. E por quê? Porque Deus se agrada em estar no meio do seu povo. Deus se agrada em ser glorificado por Ele, pelo seu povo. Agora, o texto vai dizer, que Deus é glorificado nesta casa. E aí, eu preciso entender, nos nossos dias, o sentido espiritual disso. Por quê? Porque esse templo que eles estavam reconstruindo era apenas um tipo do verdadeiro templo em que Deus habita. A minha e a sua preocupação hoje não deve ser em templos com paredes bonitas e belas como naquele tempo. A minha e a sua preocupação não deve ser voltada 100% para termos um templo gigantesco com janelas com coisas de ouro, com tudo que há do bom, do melhor. Sim, queremos bons instrumentos, tudo cadeiras confortáveis para sentar, amém. Mas o que o texto nos leva a observar é que o verdadeiro templo que Deus habita é a sua igreja. Nós somos esta habitação. Nós somos a habitação de Deus. Nós, povo remido pelo sangue do Cordeiro. E eu não consigo entender, aceitar um cristão que sabe que é templo de Deus, porque a Bíblia vai dizer isso, e ele não se dedica em cuidar deste templo.
em manter este templo adornado. Nós nos preocupamos com o exterior. A questão é que Deus quer que você se preocupe com o interior. Existem pessoas que são lindas, maravilhosas por fora, mas por dentro estão podres, estão sujas, estão imundas. E quando abre a boca, você vê o que há dentro do seu coração. Aí Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque o que sai vai evidenciar o que há no coração. Quanto tempo você passa sem orar, sem ler Bíblia, sem meditar nas coisas de Deus? O seu coração é cheio de rancor, de ódio, de maldade, de vontade de matar um, matar outro, destruir outro, quando Deus na verdade quer que você, ao abrir a sua boca, profetize bênção na vida do seu irmão. Isso só revela o que há dentro de nós, e que a sujeira está sufocando a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Pode falar línguas, pode rodopiar, pode fazer o que quiser. O que quiser, porque nada disso é sinal de comunhão com Deus. O que Deus está interessado nestes últimos dias é de um coração voltado para Ele, e um coração voltado para Ele de alguém que nasceu de novo. Não é simplesmente a presença, é tudo na nossa vida. Quando você entender que tudo, absolutamente tudo que você tem, não é seu, é de Deus, e se Ele quiser tirar, Ele tira, você vai começar a mudar o seu pensamento com relação à obra de Deus. O nosso Deus é Deus de primícias, não de sobras. Olha o versículo 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Isso aqui contraria tudo o que os teólogos modernos, tudo o que a ideia desses pregadores modinhas de hoje em dia pensam, toda a ideia deles. Porque a ideia hoje é de que, não, Deus, Ele não está preocupado com isso, Deus não quer o seu dinheiro. E nisso eu concordo. Deus não quer o seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Só que Ele quer ser honrado por você. E honrar a Deus é dar a Ele tudo que nós ganhamos, as primícias do que nós ganhamos. E hoje nós temos o dízimo, temos a oferta, temos uma oferta alçada, uma oferta que, enfim. Deus não é Deus de resto, é Deus de primícia. Vocês estão olhando para muito,
Ele está dizendo: ah, mas vocês só alcançam pouco. Desejam muito, mas só possuem pouco. Olha o que diz a Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Tem Bíblia aí? Tem não, né? A partir do versículo 6, Malaquias 1, a partir do 6, o texto diz assim: olha, o filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal. Para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está dizendo: se eu sou o pai, vocês dizem, o filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. Bom, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E aí vocês estão dizendo: Senhor, em que nós te desprezamos? Aí o Senhor está dizendo: nas ofertas que vocês estão trazendo, nas contribuições que vocês estão trazendo, porque vocês estão trazendo pão imundo, animal coxo, cego, ou seja, oferta que a lei proíbe, que a lei diz que não deveria ser trazido, eles estão trazendo, ou seja, a pior oferta eles estavam trazendo para o templo. E aí? Ninguém diz nada. O Senhor está dizendo que contribuir na sua obra traz bênção para a nossa vida. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, e eu já vou concluir, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Presta atenção nisso aqui, porque é de toda a tua renda. Tem gente que diz: não, eu não vou dar o dízimo do dinheiro lá do governo, não, porque não foi salário. É só salário. O texto diz: de toda a tua renda. E não adianta dar metade, porque Deus também sabe. Não vai enganar ninguém. Está enganando a si mesmo. É de toda a renda. As mães, nós, pais, recebemos lá a ajuda das crianças também. As mães lá que recebem contribuição, ajuda lá de mãe solteira, também. É de toda a tua renda. Toda. Fez um trabalho, ganhou alguma coisa, também. Não é salário simplesmente, é de tudo.
E muitos têm dificuldade em entender. Aliás, não é dificuldade em entender, é dificuldade em aplicar. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. O Senhor está dizendo, haverá bênção, haverá prosperidade. Se você dizimar, se você ofertar, não é por isso. É pela honra a Deus. É o fato de contribuir, de ofertar, de dizimar, honrando a Deus. Por isso que o texto diz que é de tudo. Não é só salário, é tudo o que você ganha. Tudo o que você ganhar no mês, você tem que contribuir. Você tem que dizimar. Tudo. Para a gente encerrar, o mesmo Deus que abençoa é também o Deus que retém as bênçãos. Versículos 10 e 11 do livro do profeta Ageu vai mostrar isso. O 9, vocês viram, eu li. Olhaste para muito, mas alcançaste pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, o Senhor dizendo, eu lhe assoprei. Ei, não foi o devorador. Porque, irmão Gilberto, tem gente que diz, o devorador devorou tudo. Foi o devorador. O indivíduo não dizima, e quando dizima, não dizima de tudo. Não oferta. Quando oferta, dá aquela pior oferta. Não honra Deus. Não prioriza Deus. Aí recebe o salário, recebe como que num saquetel furado, bota lá, não dura um mês, o salário acaba no meio do mês. Isso quando não acaba na primeira semana. Alguns acabam no primeiro dia. Aí ele diz, o diabo está furioso comigo, o devorador está devorando minhas finanças. Deus está dizendo, eu assoprei. Não foi o devorador, fui eu. Deus dizendo. Entenda uma coisa, nem tudo é o diabo. Tem coisa que é Deus fazendo e você não acorda, não muda. Aí o Senhor diz, eu assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Aí ele diz, por causa da sua prioridade que é outra, ele diz, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz, o Senhor está dizendo, vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo, vocês querem priorizar a vida de vocês? Ótimo. Não quer contribuir com a obra? Não. Ótimo. Mas olhe como está a vida de vocês. Olhe como está a vida de vocês. É um diabo. Deus está dizendo, não. Sou eu. Por causa do quê? Porque a prioridade de vocês não é a minha obra. É a vida de vocês. É as coisas de vocês. Eu assoprei tudo que vocês ganham. E se vocês observarem, tudo que Israel produzia não prosperava. Tem crente assim. Trabalha e não prospera. Trabalha só para pagar a conta. Não faz nada.
não prospera. E por quê? A prioridade está errada. Está deixando de priorizar as coisas de Deus. Aí o Senhor vai dizer o quê? Eu fiz vida seca sobre a terra. Foi eu. Não é o diabo. Não é a fúria do diabo com a sua suposta vida piedosa. Não, é Deus. Justamente por causa da sua avareza.